Jesus, ele usou, não de teologia, mas ele usou de simplicidade, e ele usava muitas comparações de situações que aconteciam, que estavam para acontecer, e que acontecem até hoje. Então, ele dava ensinamento, ele procurava ensinar as pessoas com as parábolas. Agora, esse fato, embora nós vemos em negrite a parábola do rico e Lázaro, fica por conta do escritor, do título, mas o assunto não. E isso aqui é um fato, é a mais pura realidade do que acontece com as pessoas que morrem. É a mais pura realidade do que há de acontecer com todos, o ser humano. E nós vemos aqui uma história real de dois homens, dois caminhos e dois destinos. Porque o que está nos ensinando? Esta passagem traz a realidade da vida após a morte. O rico, a Bíblia diz que o rico tinha muitas riquezas. A palavra já diz, o rico, homem de muitas riquezas, ele gastava com roupas caras nas festas que ele fazia, e as festas que ele eram contínuas. E diz a palavra que na porta da sua casa ele era colocado esse mendigo, e ele tinha chagas, e os cães lambiam as suas chagas. E esse mendigo diz que ele ficava ali na esperança de uma sobra, de uma comida, e nada davam a ele. Se ele ficava na esperança, é porque muitas das vezes, eu fico imaginando que, e algumas tradições dizem que colocavam ele lá para comer. Eu fico imaginando, e aí? Eu não estou com fome, não me deram nada. E olha que Jesus diz, né? Tive fome, não me deste de comer. Fui nu, não me deste de vestir. Tive sede, não me deste de beber. Nós temos que ser muito sensíveis. A pastora tocou no assunto que aconteceu ontem com ela e com a Karina. Hoje nós em família vimos acontecer também. A gente almoçando num lugar que agora é moda, né? Comer na calçada. Daqui a pouco a gente vai comer no meio da rua, né? Porque virou essas modas. E uma pessoa chegou, um morador em situação de rua pediu, né? Me dá um pedaço de carne, alguma coisa assim. E a gente vê que tem muitas pessoas que não é por malandragem, é porque realmente estão passando fome. E nós temos que discernir. Comidas nós não vamos negar. Dinheiro a gente tem que ter o discernimento. Porque você vai dar o dinheiro para a pessoa, de repente ele pega e troca por drogas, bebidas. Mas tem pessoas que de fato estão precisando. E é interessante pedir discernimento a esse respeito, porque às vezes nós negamos alimento para quem de fato precisa e damos para quem está usando de malandragem. Discernimento. Eu até às vezes costumo brincar, a pastora vê aí, às vezes em farol algum lugar, porque ela tem uma visão que às vezes nós homens não temos, e se ela falar, não, bem, pode liberar, pega a carteira, o cartão passa, dá, e eu dou tudo para ele. Mas se ela falar não, então, estando nós dois juntos, essa brincadeirinha, mas estando nós dois juntos, eu prefiro deixar mais para ela olhar, que ela tem essa sensibilidade. E vocês, mulheres, às vezes têm até mais do que nós, homens. Não necessariamente assim, mas enfim, esse mendigo, ele queria comer. E o rico não lhe dava. Onde eu entro? O rico, ele não soube investir na pessoa e no lugar certo. Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele, da vida, de investir no lugar certo e, por que não dizer, na pessoa certa. Porque se ele tivesse investido, dado alimento e procurado se sensibilizar com aquela pessoa, muito provavelmente aquele mendigo poderia evangelizar ele. Porque a Bíblia deixa muito claro que enquanto o rico não tinha sensibilidade, o pobre, o mendigo, por não ter nada, mas ele tinha tudo. Tem pessoas que é tão miserável, tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. E tem pessoas que é tão rica, que ela não tem dinheiro nenhum, mas ela tem a salvação. Estão pegando? Eu conversei nessa semana com uma pastora,
E a mãe dela está numa situação muito difícil, ficando em hospital. E só tem um irmão, a mãe dela, dessa pastora. Só tem um irmão. E são italianos. E o irmão dela, que é o tio dela, o irmão da mãe dessa pastora, muito rico. E ela corre para lá e para cá, pastor, é muito gasto, é muito gasto. E esses dias eu liguei para o irmão da minha mãe, só tem esse irmão, e falei, tio, pelo amor de Deus, a gente está gastando demais, o senhor não pode, pelo menos pagar alguém para ficar no hospital, uma cuidadora, para que eu possa estar na igreja adorando a Deus. O tio de muito dinheiro, tio dela, irmão da mãe dela, com muito dinheiro, disse, não é fácil não, né? Mas cada um com seus problemas. E desligou o telefone. Esse é um rico miserável, pobre. Como diz Apocalipse, pobre, nu e desgraçado. Está aí em Apocalipse. E nós temos que prestar muita atenção nessa questão. Da nossa dádiva, do que nós temos para oferecer a Deus. O problema não é ser rico, mas é ter uma vida egocêntrica. Esse é o problema. Pastor, então, quer dizer que tem que ser pobre para ir para os céus? Alguns pegam essa questão. Eu vou explicar, claro que não. Isaías 1,19, se quiserdes ouvir, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia fala de pessoas que foram muito ricas na terra, Abraão, Davi, Salomão, homens riquíssimos. Hoje, nos dias de hoje, existem muitas pessoas muito bem de vida. Ontem estava lá no pastor Enéas, vem lá o superintendente da igreja deles aqui, que é dos Estados Unidos, e ele esteve hoje aqui, está voltando para os Estados Unidos, para a semana que vem vir novamente. Falei, puxa, pastor, fica pesado. Não, pastor, ele é médico nos Estados Unidos, tem lá o hospital, e eles vêm com o maior prazer, pegam um avião dos Estados Unidos, vem aqui para uma convenção, na outra semana vai ter uma segunda, a nacional vem novamente, e tudo sai do bolso dele. Tem muito, mas Deus honra. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas tem um coração tão bom. Está aqui essas pessoas que vão chegar a esse nível? Não se apegue nisso que tem que ser pobre para morar nos céus. Não é isto que eu estou trazendo para vocês. Eu estou relatando uma situação que aconteceu, e aí eu vou chegar a nós. Assim são muitas pessoas hoje, não sabem onde e em quem investir as suas riquezas. Alguém pode pensar que a riqueza ela é só financeira. Não, queridos. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão na mesma posição do rico. Olha algumas riquezas que nós temos. Primeira dela, tempo. É um bem que não volta. Quantas pessoas têm tempo? Tem ou não tem? Nós temos por dia quantas horas? 24 horas. Tira-se 8 para dormir, mais 8 ou 10 para trabalhar. Vamos colocar aí 10 com mais 8, dão 18. Para chegar até 24 são 6 horas. E o que a gente faz com essas 6 horas ou 5 ou 2 horas que se usa? O nosso tempo para Deus. Não viver, não dar tempo para Deus é viver perdendo tempo. Olha uma riqueza que a gente não tem dado a ele. Pastor, meu tempo é curto. Tá, e o seu devocional, e a sua leitura, e a sua oração? Você ora, você lê a Bíblia, você procura ter uma intimidade com Deus no seu tempo que é lhe dado? É uma riqueza que a gente muitas vezes fala desse rico, mas se for analisar, a gente também tem a nossa parcela de culpa ou de dever.